Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Estamos iniciando mais um episódio da nossa TV CREF 5. O CREF 5 é um CREF que faz, que fiscaliza, que capacita, que comunica. Somos um CREF de todos. Sou Gernanda Léa, profissional de educação física, e hoje vamos falar de um tema que é inspirador, o esporte adaptado. Estamos tendo a honra de receber essas duas atletas e profissionais de educação física, Tessia e Railoma, e gostaria de saber mais um pouco sobre realmente essa experiência dentro do esporte adaptado. Pode começar, Tessia, como é o seu nome, suas especialidades, se apresente para todos que estão aqui, ouvindo o nosso podcast. Olá a todos, eu me chamo Tessia Figueiredo, sou uma profissional, professora mestre em educação física, sou também tenente reformada do Exército, foi assim, um acidente de serviço em 2011 que fiquei cadeirante, isso não por isso, não por este motivo a vida acabou, por um instante eu achei que sim, mas muito pelo contrário, ela ficou muito melhor, né. Sou atleta profissional de tiro com arco, de tiro esportivo também, já fui da natação paradesportiva e antes do acidente, triatleta, velejador, tudo que vocês possam imaginar, então o esporte transforma a vida, né. E você, Railoma, como é essa experiência dentro do esporte adaptado? Bem, eu me chamo Railoma Lemos, tenho 26 anos, sou profissional de educação física. Eu sou deficiente visual de nascença, sempre tive algum grau de deficiência visual. Atualmente eu sou baixa visão, tenho pouca acuidade visual. O esporte adaptado entrou na minha vida quando eu entrei na faculdade, tanto que de lá para cá eu participei do atletismo, da natação e agora eu tô no tiro com arco. O esporte adaptado na sua vida, ele veio primeiro ou depois da sua formação acadêmica? E quais foram, né, os profissionais que foram cruciais, nessa sua entrada para o esporte adaptado? No caso, eu sempre pratiquei muitos esportes, desde a infância. Participava de segundo tempo, participava de diversos projetos que tinham na cidade, que eu sou do interior, não sou de Fortaleza. Quando eu vim para a capital, foi quando eu comecei a conhecer o esporte adaptado quando eu entrei na faculdade. Foi onde eu conheci o atletismo adaptado e, assim, durante a graduação eu fui conhecendo as modalidades, tanto que uma das áreas que eu mais faço parte é justamente dessa área do esporte adaptado e como incluir as pessoas com deficiência no esporte. E, Tessia, quais são as adaptações que o seu esporte permite para estar facilitando, a sua prática? Então, o tiro com arco, ele é peculiar, então, há pouco tempo, né, apesar de anos que está aí nas Olimpíadas, só depois que foi para as Paralimpíadas, e só depois que chegou no Brasil. Então, ele é uma deficiência só física, não pode ter deficiência intelectual, mesmo porque traz um risco, né, então imagina, se uma pessoa com autismo grau 2 perde o foco, a atenção, e na linha de tiro vira a flecha ou o arco para o outro lado, vai causar um sério acidente, né. Então, são para pessoas com deficiências físicas, tanto, cadeirante, como amputado de braço, deficiente visual. O interessante do deficiente visual é que há pouco tempo, de forma internacional, que começou a ter essa inclusão, por incrível que pareça, não tem nem 4 anos. O primeiro campeão parapanamericano é nosso, né, que é o Gustavo, infelizmente ele teve de parar, porque não tem nas Paralimpíadas ainda deficiência visual, para você ter uma ideia, e agora que o Comitê Internacional World Archery que está colocando nos mundiais. Incrivelmente, esse ano, por causa de um projeto Fomenta da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, então o esporte cresceu de forma brusca, quase 50%. Então a gente tinha na linha de tiro no Campeonato Brasileiro em torno de 50, 60 deficientes. E agora a gente tem em torno nesse evento deu mais de 100 atletas, e deles 10 deficientes visuais. Railoma, eu gostaria de saber, né, deve ser a dúvida de todo mundo que está nos acompanhando aqui hoje, como é que é essa funcionalidade sensorial dos equipamentos que te permite dar esse tiro com tanta precisão
e você conseguir acertar o alvo? Assim, no início, eu eu fiquei assim, eu deficiente visual no tiro com arco, o que é que eu tô fazendo aí, bichinho? Aí foi quando eu fui a primeira vez, e os meninos: "Não, tem o tiro com arco adaptado, tudo para deficiente visual", beleza. Assim, de primeiro, a gente tem muito essa parte instrumental, que é onde os professores eles vão mostrar para você o arco, a flecha, eles vão lhe localizar e também fazer toda essa propriocepção no seu corpo. Eles vão lhe ajustar. Aí, com o tempo que você vai se adaptando com o movimento do tiro com arco, é que você vai usar mais equipamentos, por exemplo, o tripé, que é o que a gente utiliza. O tripé a gente tem uma mira, que é uma mira tátil, que a gente coloca o dorso da mão. E com isso a gente consegue perceber se a gente está muito para a direita, muito para a esquerda, para cima ou para baixo. E com isso a gente também tem um auxílio, que é do staff, que é o auxiliar técnico da gente, que com isso eles vão informando se você está com o corpo correto, a sua postura está correta, se você está com a empunhadura certa. Porque como qualquer outra pessoa, às vezes a gente se concentra mais em uma coisa e na outra, aí, com isso, a gente vai errando uma coisinha, outra acolá, mas aí com a percepção e a ajuda deles, a gente vai melhorando. É, o que é importante saber do deficiente visual, em qualquer canto que ele chega, por exemplo, você pode chegar no hotel, então você mostra o quarto para ele fazer o reconhecimento. No tiro com arco, quando chega um deficiente visual, é a primeira coisa que a gente faz, é apresentar o material, como é que eles enxergam com as mãos. Então você mostra o arco com a mão, você faz o movimento junto com o atleta, e são equipamentos básicos, diferente do tiro esportivo, que é através do som. Existe um som lá na frente, o tiro com arco não tem isso. A distância máxima que o visual atira é 30 metros, que é o outdoor que a gente chama, que esse foi Campeonato Brasileiro, e o indoor é 18 metros. Mas sempre lembrando que, sabe esse tripé que vocês têm um microfone, o tripé que a gente bota a câmera alta? Esse tripé, a gente coloca uma mira que fica apontando na lateral e ele vem com a mão e toca. O tiro com arco, ele é repetição. Então, do que é para uma pessoa que não é deficiente visual, isso é igual, é repetição, você tem que repetir o tiro, aonde você coloca a mão no rosto, tudo é igual. Então a diferença é que a gente enxerga e tem uma mira que fica fixa no arco. A mira deles é tátil, na mão. Ele pode pegar um pouco mais em cima, mais embaixo. Essa que é a grande diferença. Excelente essa sua explicação, realmente foi esclarecedora. Eu queria também saber de você como é que você considera, você sendo profissional de educação física, mas como é que você vê o mercado atualmente, o nosso mercado da educação física para o esporte adaptado? Os profissionais precisam estudar. Eu vou ser bem direta, porque como eu sou coordenadora de um projeto social da FETRIES, da Federação de Triatlon, a gente trabalha com todas as modalidades básicas que você possa imaginar. E aí a gente faz a contratação dos profissionais, porque a gente coloca para trabalhar com deficiente, você pega o currículo, eles nunca nem trabalharam e nunca nem estudaram, porque existe uma grande diferença, pelo menos eu vou fazer uma pós, e agora eu preciso da prática. Ele tem um conhecimento teórico, mas não ter o teórico e não ter o prático, não é que não vai aprender. Como vários profissionais lá da FETRIES, eu gosto muito de trabalhar com os estagiários. Então, os estagiários fazem um estágio conosco, estão aprendendo na faculdade, estão evoluindo, e esses profissionais viram nossos professores. Aí sim, eles estão bem capacitados para trabalhar com o pessoal com deficiência. Então, eu sinto falta nas faculdades de ter algo, não 6 meses só de curso, isso não, sabe, é muito complicado. Mas, enfim, a faculdade está ali para você ver o que você quer, qual a área específica que você quer. Saiu, tem que estudar. Se é para trabalhar com deficiente, mais ainda. E um detalhe importante: não ninguém tratar deficiente como coitadinho, que ninguém é coitadinho. Aí isso é outro assunto. Muito bem colocado. E já pegando esse seu gancho aí, a gente pode já saber como é que é a sua visão sobre o capacitismo. O que é que você acha desse Ai, fala primeiro, assunto? vai. Pronto, assim, o capacitismo, ele é um preconceito, a nomenclatura dele é principalmente, é um preconceito contra as pessoas com deficiência. Por quê? Porque tem muito desconhecimento sobre o assunto, as pessoas acabam infantilizando muita gente,
E com isso, acaba tendo esse capacitismo. Muitas das vezes a gente quer ir para algum local, ou então quer fazer alguma coisa, e às vezes a gente é impedido de fazer isso justamente porque essas pessoas têm um preconceito com a gente. Acha que elas sabem o que é que a gente quer, acham o que a gente deve fazer. Isso é uma forma de capacitismo também. Até você pode até complementar. Pronto. Eu vejo o capacitismo de várias formas, do próprio deficiente e das pessoas que não são deficientes. Do deficiente, às vezes tem um preconceito consigo. Eu não sou cadeirante, a pessoa está sentada na cadeira. E você chama ele de cadeirante. Então, às vezes, por isso que eu estou falando que ele é muito amplo. Às vezes é um problema interno que eu tenho comigo, então eu não sei lidar com aquilo. Vários amigos meus que eu falo, você é deficiente. Eu não sou. Caraca, tu tá fazendo o quê sentado na cadeira? Então sai correndo. Então existe, mas existem as formas também de tratamento. A gente sabe diferenciar realmente quando uma pessoa que não convive com deficiente, até a forma como a gente trata, né, Rai? Porque Exatamente. às vezes a pessoa não convive, então ela não sabe como fazer. Às vezes a pessoa também não tem aquele Não. conhecimento adequado para poder lidar, não é nem que a pessoa queira tratar assim, Exatamente. Às mas vezes não é nem assim, essa Não é falta de maldade. conhecimento, não é nem maldade, às vezes ela tem medo de falar com a gente. É, A gente vai para os cantos, a pessoa: "Ai, te achei tão legal, não sei o quê, eu sou sua fã, e aí tu não vem falar comigo por quê?". A pessoa, em vez de falar com a gente na internet, não, fala com a outra pessoa que tá do nosso que lado, te que conhece. me conhece e que me achou legal, e que em vez de falar comigo, nem que seja pelo WhatsApp, porque pelo WhatsApp até pelo menos eu sei que tu tá querendo falar comigo, não, ela vai falar com a pessoa que tá do meu lado, aí diz que quer falar comigo, e sendo que eu tô aqui, e não fala comigo. aí por isso que a gente tá falando que ele é muito amplo. Então, às vezes, é por falta Exatamente. de conhecimento, a gente sabe. E às vezes tem pessoas realmente que não conseguem conviver com deficiente. Eles acham que as pessoas que têm qualquer tipo de deficiência realmente tem que ser daquela época antiga de ficar arcaico, guardado dentro de casa. Eu falo muito, é muito difícil em Fortaleza a acessibilidade. Muito complicada. Às vezes é pela falta de conhecimento que as pessoas não fazem, até tentam. Eu até brinco, ó, vai fazer uma obra? Senta numa cadeira. Se você conseguir passar, subir a ladeira sozinho, descer sozinho, sem cair, tá ok. Ah, mas tem na lei lá? Tem na lei, na rampa lá, mas vamos para a prática. Entendeu? Então, às vezes também não é por maldade. Então, eu falo muito que não sou eu que sou deficiente, é o local que é deficiente. É ele. O problema tá lá, não tá em mim. Com certeza. Muito bem colocada essa sua fala, porque está faltando dentro da nossa sociedade realmente espaços que caibam todos. Exato. Exatamente. Tanto que um déficit que é visto que inclusive está tendo muitas pesquisas sobre isso, que é justamente esse déficit de disciplinas na faculdade sobre esporte adaptado, sobre inclusão. Tanto que já tem algumas pessoas, alguns pesquisadores que falam que, tem poucas disciplinas sobre isso. Então, como é que aquele aluno que está saindo, graduado, vai saber lidar com pessoas com deficiência se ele não estuda, se os próprios professores da faculdade são capacitistas. Eu passei muito por isso. Eu, uma pessoa com deficiência, querendo ser uma professora, tive o capacitismo dentro da faculdade com os professores. Eles tinham vezes que não aceitavam, ou então não queria adaptar o material, e com isso tem muito essa parte do capacitismo, incluindo já o assunto também sobre os profissionais com deficiência. A gente fala muito de lidar com as pessoas com deficiência, mas ainda não tem muito esse assunto dos profissionais com deficiência, que eles entram na faculdade, mas têm um difícil acesso, e por isso muitos não terminam a faculdade, porque é bem difícil conseguir se manter nesse meio. Inclusive, assim, eu tenho muito orgulho de ter realmente feito na faculdade uma cadeira muito bem feita de inclusão social na atuação do profissional de educação física. Queria até parabenizar a professora Aldeísa Gadelha, nossa conselheira, que Eita. realmente a pessoa se é fera, né? E ela realmente fez, pelo menos a minha turma, quem não aprendeu foi porque não quis. Acontece Entender muito. realmente a importância e o que é a inclusão social, né, que realmente não é fazer com que tenha espaços monitoradamente, você pode andar ali, você não pode andar ali, você pode andar onde você quiser. O que falta é a sociedade saber que é um direito de todos.
ir e vir. Exatamente. E é importante na faculdade também começar a ampliar as disciplinas, porque existe também essa parte que você fala de inclusão e existe também o alto rendimento do paralímpico, que é outro mundo que aí quando a gente fala que não tem profissionais para os projetos sociais paralímpicos do paradesporto, aí que vem a dificuldade também de trabalhar conosco, que parece assim que vão, não pode. Vai doer, já dói diariamente, vai doer mais ainda, porque quem disse que ser atleta de alto rendimento não é exclusão? É exclusão, sim, porque nem todos vão lá, nem todos vão para as Paralimpíadas, nem todos vão entrar na seleção, e não tem problema com isso. Você que tem que ser resolvido. Aí vai dizer também, ah, não entrei na seleção porque eu fui excluído porque você é deficiente. Não, não é esse o caso. Então, assim, falta também nas faculdades essa disciplina, o fisiológico, né, saber trabalhar com a parte fisiológica, biomecânica, como agora. Eu em Fortaleza, eu trouxe o tiro com arco. Existe a federação aqui, mas não desenvolvi o tiro com arco. Então, há 4 anos eu voltei para minha terra, trouxe o tiro com arco, abri os projetos sociais. Estamos com um grupo de alto rendimento agora, viajando, trazendo medalha. Né? Agora estamos com um grupo grande, 10 deficientes visuais, teve de sair da zona de conforto. E é isso, os profissionais têm que sair da zona de conforto, têm que estudar. Eu tive de me estudar porque a minha deficiência é degenerativa e acabou que eu atirava sentada num banco, andava de cadeira, mas conseguia atirar sentada no banco e tive de atirar de cadeira de roda. Então, assim, a biomecânica é tudo diferente. Eu quase desisti, porque eu não tenho um técnico aqui, eu sou minha técnica também, eu coordeno eles, eu formo os professores, é muito trabalho, eu também não queria. Então, eu quase deixei de competir. E aí eu fui estudar tudo de novo e eu fiz a biomecânica da minha cadeira. Minha cadeira, ela é para tiro com arco, ela é para tiro esportivo e ela é para andar diariamente. Ela é adaptada para essas 3 coisas. E quais são os principais mitos, né, que existem aí sobre o esporte adaptado, que você precisa nos contar para desconstruir isso da sociedade, né? Aproveitar o máximo de vocês para poder sugar o máximo de informações, porque realmente é algo que a sociedade é muito pobre, né? É, o primeiro mito é o quê? Ai, aquela pessoa é um super-herói. Eita, que só porque o menino é cego e sabe nadar e nada bem, Ave Maria, é um herói da sociedade, e o pessoal endeusa essas pessoas. Mas mal sabe que a gente que só quer ter uma vida normal e a gente também é atleta. Tanto que nessas competições que teve o Mundial agora de natação, em vez das pessoas exaltarem, ai, aquela pessoa ali nada bem, ele é um bom atleta. Não. Nossa, eu não acredito, ele é deficiente físico, nada melhor do que eu. Aí eu olhei assim, que legal, cara, tu nada. Ele também, mas ele nada melhor porque ele é atleta. Ele treina pra isso todo dia. Então, isso é mérito dele. Ele nada e ele nada bem porque ele é atleta. E dentro aí da sua carreira de atleta, teve algum momento em que você pensou em desistir, e achou que não seria realmente o que você queria, mas e o que te fez continuar? Sim, teve uma época que eu tive vontade, assim, de sair do esporte, porque não tinha um espaço apropriado, a gente não tinha um local apropriado. Na época eu era do atletismo e a gente fazia corrida e salto de distância e não tinha um local para treinar. Hoje em dia, graças a Deus, tem a pista de atletismo lá na UFC, que é uma boa. Na Unifor também ela é muito boa, o material lá. Só que, por exemplo, no local, na instituição que eu tava, a gente treinava na praça, lá no Acaracuzinho, e assim, era tendo risco de ser atropelado. Às vezes a gente passava um pouquinho assim da calçada, tinha o risco de ser atropelado. Aí com isso, às vezes a gente adquiria lesão, porque não tinha um bom espaço para treinar e acabava tendo acidentes no local. E com isso aí deu uma época que realmente deu uma desanimada, mas aí com os professores, com os atletas também ao redor da gente, sempre animando, porque querendo ou não, é um grupo grande. E com isso as pessoas ao nosso redor não me deixaram, no caso, desistir. Bora, vamos atrás, que vai dar certo. Aí o que me fez realmente não desistir foi em uma das competições que eu fui em São Paulo, e que eu me dei muito bem, aí eu: "É isso aqui que eu quero pra minha vida, eu não vou sair daqui tão cedo". E qual a mensagem que você pode deixar para os profissionais de educação física que pretendem, né, estar
entrando para essa atuação de esporte adaptado nessa inclusão. Aproveitem a oportunidade, porque O essa mercado está carente. muito. Então, aquele que estuda, como agora, corremos atrás do curso de esgrima, da confederação de esgrima, não existe federação de esgrima ainda aqui no estado do Ceará. Confederação abriu as portas, corremos o curso de graça, começando com 30 inscritos, só 9 concluíram. Então falta o quê? Dedicação, vontade, queiram trabalhar. Primeiro assim, tem que ver o deficiente como não deficiente, entendeu? Que saber que todos nós somos capazes. Primeira coisa que você tem que ver é assim, não tem que ter medo de trabalhar, porque o deficiente vai mostrar o seu limite. Não se preocupe, você vai conhecer o atleta deficiente do jeito que você conhece o atleta não deficiente. Não tem diferença em relação a isso. Tem a diferença da forma como você vai adaptar aquela atividade física. Isso estudando, isso na prática, isso sugando das pessoas que já trabalham com as pessoas com deficiência. Então, assim, corram atrás dessa área, porque tá faltando mercado e tem espaço para trabalho. Então só fica desempregado quem realmente quiser. E você como treinadora, qual foi aquele momento, assim, que você sentiu mais impacto entre treinador e atleta e que você estava fragilizado também, mas que precisava ali ser a força do atleta, porque o treinador tem muito disso, né? Ele pode estar passando por tudo na vida, mas ele tem que ser a força e o ombro do atleta dele. E eu, como treinadora, né, eu sou treinadora de fisiculturismo, então, tipo, posso estar acabada no meu pior dia, mas eu sempre vou estar de pé, levantando o meu atleta e fazendo com que ele não desista, porque eu acho que é isso que move o treinador a continuar. Foi esse ano, por incrível que pareça, porque a equipe cresceu, né, novos atletas entraram, e eu queria muito que todos fossem para o Campeonato Brasileiro de tiro com arco, fazer parte dessa história de evolução do tiro com arco no Brasil. E estava faltando dinheiro. Então, no caso da gente aqui, em Fortaleza, pelo menos no tiro com arco, o treinador, ele é tudo. Ele é coordenador, ele é treinador, ele limpa, ele corre para fazer material, corre atrás de atleta, enfim, faz tudo. Então, eu achei que a gente não ia conseguir. E por incrível que pareça, aí foi montado um projeto, também tem que saber de projeto, montei projeto e tudo. E a nossa presidente da Federação de Triatlo saiu também distribuindo o projeto montado debaixo do braço. E por incrível que pareça, uma oportunidade é coisa de Deus. A vice-governadora estava lá, a gente entregou o projeto e ela aceitou e pagou a passagem aérea de todos da nossa equipe. Então, assim, também coisa de Deus. Trabalhe, tenha fé que vai dar certo. Mas eu achei que não ia dar certo. E assim, eles não sabem que eu estava correndo atrás, e eles não sabem que não tinham dado certo em várias portas, que eu vou lá no centro, bato nas portas e peço. Eu saio pedindo. Entendeu? Mesmo com a cadeirante e tudo, ah, não. E tem uns que falam assim: tá aqui, te dou 2.000, mas pelo amor de Deus, não volta mais aqui, não. E nem disse que eu distribuí. Então é engraçado. Então, às vezes, assim, eu saio catando de cada cantinho para conseguir algo para eles, mas eu não, como treinadora, como coordenadora, eu não passo essas dificuldades para eles. Eu acho que a dificuldade já diária de treinamento, as dores, eles vêm de ônibus também para chegar lá no quartel, é adaptado o quartel, mas enfim, a dificuldade diária já é o suficiente. Deixa isso com a gente, para o psicológico ficar menos abalado possível em relação a eles, né? E eu acho que realmente quem nasce para ser treinador realmente tem que amar, tem que realmente ter esse espírito, porque não é fácil, nem sempre o mar vai estar propício para o que a gente vai querer, porém a gente tem que continuar, independente de como esteja a maré, não é mesmo? E, Railoma, me diga uma coisa, com sua experiência na atuação do profissional de educação física, você chegou a atuar ou você fez a graduação mesmo só para poder entender um pouco mais e não atuou? Como é que foi essa sua questão e a sua vivência? Sim, no caso eu cheguei a atuar, eu dei aula no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, durante alguns meses, só que não deu certo por conta que eu não conseguia assumir muito bem o concurso por problemas burocráticos. Também dei algumas aulas de natação adaptada, justamente em um projeto de extensão, durante a faculdade. Então, foi nessa época que eu realmente vi que o que eu queria era ser professora e dar aula para pessoas com deficiência.
Tanto que o meu alvo principal, assim, da minha área, realmente, é pessoas com deficiência. Eu quero dar aula para as pessoas com deficiência, porque como eu sei como é ser uma atleta com deficiência, então eu tenho quase certeza que eu também vou saber lidar com essas pessoas. Porque, querendo ou não, um profissional de educação física que não tem deficiência, lidar com uma pessoa com deficiência é diferente. Mas você sendo um profissional com deficiência, lidando com outra pessoa com deficiência, já abre uma gama maior. Tanto que também tem colegas meus que também têm deficiência e que trabalham nessa área e que atualmente são muito felizes. E eu quero também trabalhar nessa área e também chegar aqui e dizer que eu também sou treinadora de uma pessoa com deficiência e que ela tá lá na seleção brasileira. E uma dúvida aqui que surgiu é: vocês só praticam o esporte ou vocês praticam algum outro tipo de exercício físico? Sim, tem que existir a preparação física. Para toda modalidade que você trabalhe de forma específica para o alto rendimento, ou então para competir, não sendo alto rendimento, mas para competir, sempre na vida você tem que fazer o fortalecimento muscular, né? Então, eles fazem com elástico, outros, né? A Hyloma é uma que faz academia, a musculação é muito importante. A parte aeróbica, no meu caso, eu faço na natação. Eu me sinto bem nadando, eu gosto de fortalecer. Eu não sou muito fã de musculação, mas eu sei da importância. Então, particularmente, é o que eu faço. Eu faço natação e faço musculação com atividades em casa mesmo, que é outro problema que a gente tem. A Railoma pode falar também sobre isso. Então, eu não gosto muito de ir para academia, infelizmente, porque parece que é uma aberração que está entrando, e aí todo mundo fica me olhando. Isso eu não me sinto muito à vontade. Eu entendo que é curiosidade. Eu entendo muito disso, que é a curiosidade das pessoas, elas querem perguntar, querem falar, querem conversar, só que a gente está no foco de malhar ali 1 hora e sair correndo, como qualquer outra pessoa que vai para academia correndo, entendeu? Então, assim, eu decidi montar lá em casa e eu tenho meus aparelhos, as barras, tudo que é necessário. Railoma também malha, né? Espero que ela queira ser realmente professora, mas por enquanto continue sendo a atleta dedicada que ela é, porque ela tem um futuro bem grande no tiro com arco. É, exatamente. No caso, atualmente, eu treino na academia todo dia e também faço fisioterapia 2 vezes ao dia e vou também para o tiro com arco. Então, o meu dia a dia é academia, treino, fisioterapia. Aí, nesses intervalos, é que eu também sou profissional de massoterapia, então, assim, é um pouco puxado, porque eu também estou fazendo minha segunda graduação e uma pós. Então, assim, é o dia bem lotado para poder conseguir dar certo. E é realmente bem ajustado. Então, nessa área mesmo do esporte, é treinar bastante, porque senão você adquire lesão. Se você quer realmente um alto rendimento, você tem que treinar e ser bem focada. Estamos chegando ao fim desse episódio e eu queria, assim, agradecer com o coração cheio de gratidão a Tessia, a Railoma, por ter aceitado esse convite. Foi um bate-papo super, super, super cheio de conhecimento e principalmente informativo para você que é profissional de educação física e para a sociedade de um modo geral. Creio que realmente foi muito valioso e quero fazer um convite, né, que você aí não perca os próximos episódios da TV CREF 5, que estamos preparando tudo com muito carinho e amor sobre a nossa profissão. TV CREF 5, Comunicação em Movimento.